estamos recebendo aqui o advogado Éder Francelino Araújo, também a psicóloga e terapeuta sexual Arlete Gavranic. Nós vamos falar, já estamos falando, né, desde o bloco anterior, a respeito de infidelidade. E a convidada central é a Fátima Cristina Oliveira, que conseguiu na Justiça de Goiânia o direito de receber da amante do ex-marido uma indenização de cerca de R$ 31.500 por danos morais. A professora Fátima Cristina Oliveira acreditava numa união, num casamento de 21 anos. E o seu marido, segundo ela, era acima de qualquer suspeita. Mas eu estava assistindo a reportagem agora, bom dia a todos, Fátima, e na reportagem que contava o seu caso, falava que ele já vinha te traindo há 9 anos. Exatamente, pelo menos. Nunca percebeu? Nunca percebi, nunca. E como é que você descobriu? Ela me ligou num final de semana, era uma sexta-feira, à noite, e começou a conversar comigo, muito educada, falando que estava me ligando para me informar que ela era amante do senhor fulano de tal, então... Assim, com a maior naturalidade? Com a maior naturalidade. E por isso, e por outras coisas, já por nunca ter acontecido, eu não acreditei. Como você vai acreditar? De repente uma pessoa liga na sua casa e fala assim, olha, eu sou amante. E você não a conhecia? Não, nunca conheci, na verdade. Eu a vi uma vez do outro lado da rua, porque ela me ligou e falou, se você quiser me conhecer, eu estou aqui, trabalho em tal lugar. Eu estava até comentando com o Dr. Éder que naquele dia, acho que foi uma proteção de Deus. Eu não fui até onde ela me falou, porque podia ser uma armadilha, claro, né? Eu fiquei do outro lado da rua, então a vi. E Fátima, me diz uma coisa, por exemplo, olhando o seu caso, o Brito até comentou, quando aconteceu o fato, a gente leu sobre tudo que aconteceu, o seu marido não teve que pagar a indenização. Quem teve que pagar essa indenização a você foi a amante dele. Mas você teve um relacionamento com ele 20 anos, tá certo? 21. 21 anos. Você não acha que ele é que tinha realmente esse compromisso com você? Não estou falando que ela não esteja errada, porque ela realmente estava errada também. Mas teu marido não estava mais errado que ela? Essa questão de mais errado ou menos errado é um pouquinho complicada, mas eu entendo o que você quer dizer e não o eximo de culpa. Mas eu prefiro que o Dr. Éder comente a respeito disso, porque é algo legal. Então eu prefiro que ele aborde, se você permitir, por favor. Lógico. Pois não, doutor? Essa questão é realmente uma questão que envolve sentimento. Então, a gente tem que deixar bem claro a separação, né, entre a pessoa que entra num relacionamento conjugal e a pessoa do marido ou da esposa. E antes de qualquer questionamento, tem que deixar bem claro o seguinte, não é o fato de ser amante que leva ao sucesso de uma empreitada judicial como essa. As consequências, são os atos que essa pessoa, entre aspas, como amante, pode causar na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional. O senhor está querendo dizer que, além de ser traída pelo marido, pelo ex-marido, que ela já separou, não é? A Fátima também foi ameaçada pela amante do ex-marido, é isso, Fátima? Sim. Que tipo de ameaça ela fez a você? Como é que foi isso? Primeiro foram ameaças sutis. Como? Ela ligava no meu celular de madrugada, deixava recados. Olha, você vai para o trabalho tal hora, assim, hoje? Então, ela sabia dos meus horários. Você gravou as mensagens? Bom, o celular, eu não gravei, mas ele é passível de haver quebra, né, de sigilo. Eu não sei como isso quebra é feito. De sigilo telefônico. Telefônico. O que mais ela te ameaçou? Como é que foi? Porque ela começou a te ameaçar. Até então você não sabia da existência desta mulher na vida do seu marido. Não. Ela telefonou e te avisou que ele estava tendo um caso extraconjugal com ela. E foi a partir desse fato que ela começou a te ameaçar? Isso. No primeiro telefonema, não, ela foi muito educada, estávamos até aqui conversando, que eu levei essa conversa durante 2 horas, porque eu queria saber... Nessa primeira ligação? E ela contou detalhes do relacionamento dos dois? Detalhes. Mas mesmo assim eu não acreditei, porque uma pessoa pode saber muito da sua vida e
usar isso. Poderia ser um golpe, né? Podia ser um golpe. Fátima, quando você recebeu essa ligação, tudo bem, você demorou a acreditar, mas você foi tirar satisfação com o seu ex-marido ou não? Sim, fui. E aí, penso eu que fui muito ingênua. Mas antes de continuar, eu quero só abordar aquela primeira colocação que você fez. Na verdade, eu queria que o Dr. Éder falasse que eu entrei, sim, com um pedido de indenização contra ele. Ah, entendi. Contudo, numa separação litigiosa, existem, e vai ser transformada em consensual, as partes têm de ceder. Então, uma exigência dele foi que eu abrisse mão. Você achou melhor, por bem, abrir mão disso, entendi. Entendi. Agora, como é que foi a decisão de você entrar com o processo contra ela? Como é que você tomou essa decisão? Então, aí voltando também, é muito difícil a gente falar a respeito disso, principalmente numa cidade como Goiânia, que tem características de cidade do interior. A gente também tinha muita ligação com pessoas interioranas, muito carinho e tal, aquela questão da família muito forte. Você já conhecia essa mulher? Não, nunca Nunca tinha visto? Ela não fazia parte do círculo de amizades de vocês? Não, meu não. Bom, então, eu não tinha coragem de contar isso pra ninguém, nem pra minha mãe. Quando você descobriu, você guardou isso pra você? Guardei isso pra mim. Mas quando você colocou ele contra a parede? Voltando aí, ótimo. Quando ele chegou do local para onde ele tinha viajado no fim de semana, e ela sabia, ela me falou, olha, ele está viajando, assim, para tal local. Eu falei para ele, falei assim, olha, me ligou uma pessoa assim, dizendo isso, isso e isso. Eu acho que é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa que está querendo minar o nosso relacionamento, é uma pessoa que tem algum problema comigo ou algum problema com você. Então, eu mesma dei a deixa para ele. Dei de bandeja. E ele falou, não, é isso mesmo, sempre negou, ele nunca... Até então a relação estava ótima. Uma relação normal. O que eu chamo de relação normal? Ora, você tem os seus afazeres, o outro tem os seus afazeres, tem filhos, você tem de dividir o seu tempo. Mas nunca deixei de ser mulher, nunca deixei de ser amante, nunca deixei de ser mãe. Então, brigas, claro. Foi a única traição, Fátima? Ou tiveram outras mulheres também na vida dele? Essa foi como é que a gente fala? A única que você teve certeza. Que eu tive certeza. Pode ser até que ele tenha te traído com outras pessoas. Mas o que chama atenção, quando existe esse tipo de caso de traição, de infidelidade por tanto tempo, são 9 anos de traição, de acordo com o que a Fátima disse, normalmente há indícios, não é? O marido chega mais tarde em casa, o marido viaja demais, o comportamento dele muda em relação à esposa, e é engraçado porque em 9 anos parece que ela não percebeu, as fichas não caíram. Eu vou depois detalhar essa situação com a Fátima para saber se ele tinha uma vida paralela ou não, como é que ela não percebeu. E também vou perguntar à nossa convidada, Arlete Gavranic, que é psicóloga e terapeuta sexual, que estrago faz na pessoa, na sua autoestima, uma traição, a infidelidade. Será que a Fátima tem condições de se recuperar, de recuperar a sua autoestima depois de ser traída por tanto tempo? Será que essa indenização que a amante do ex-marido vai pagar a ela de R$31 mil será suficiente para devolver a ela a autoestima, a confiança? Será? Esse tipo de ação, né? Essa indenização é algo realmente curioso. É a primeira vez que eu ouço falar, não sei se é a primeira vez que acontece uma decisão judicial desse tipo. Mas é bastante curiosa essa decisão do juiz de mandar a amante do ex-marido pagar a indenização. Será que isso pode se repetir em outras partes do Brasil? Abriu um precedente importante do ponto de vista jurídico a história da